Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Hoje eu vou conversar com o Dr. Mark William Ormenezzi Monteiro, advogado especialista em Direito Civil. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu, Alberto. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que Vamos agradeço. aprender sobre o contrato aqui que a gente anda assinando, colocando assinatura em tanta coisa. É uma coisa complicada, aquelas letrinhas assim. Isso é da lei? Pode ser aquelas letrinhas pequenininhas que a gente nunca lê mesmo? Normalmente, quando tem essas letras, acaba sendo um contrato de adesão, né? É. E o contrato de adesão é aquele contrato do qual a gente só aceita, né? Então, nesse tipo de contrato é permitido, nos outros não. Quer dizer, então, ou você aceita ou você não aceita e não faz o contrato, tá certo? Não faz a adesão. Exatamente, Alberto. Muito bem. Mark William Ormenezzi Monteiro, aqui tem o quê? Que nacionalidade nós temos aqui? Brasileiro. Só brasileiro mesmo? Não tem Exato. descendência? Portuguesa. Ah, portuguesa. Mas o Mark William ficou assim, um português meio forçado, né? Sem dúvida. Muito bem. Bom, eu vou falar sobre contratos. Antes de mais nada, eu quero te fazer uma pergunta. Estou eu e você aqui, estamos nós aqui. Eu chamo aqui uma pessoa e fica do nosso lado, eu falo, então você vai me fazer esse favor, você vai me dar esse dinheiro, tal dia, tal horário, tal. Vou te dar. Pronto. Mas não está nada escrito. Vale? Quando você não tem um documento que está validando essa situação, se você precisar discutir essa questão, Alberto, você vai precisar usar de testemunha. Sim, eu né? digo, tem que ter uma testemunha aqui. Sem dúvida. E se ela falar, não, realmente o Dr. Marco falou que ia pagar o Alberto no dia tal. Isso tem valor, isso aí? Ele tem valor desde que tenha testemunha ou documento. Se não tiver, vai ficar só na ponta do bigode, né? Ah, não. Aí, no fio do bigode. No fio do bigode. Você não acertou porque não é desse tempo. Você não é do fio do bigode, não. O fio do bigode sou eu, meus pais, né? Você já vem uma geração aqui. Você é a geração da internet e tal, né? Essa coisa toda. Bom, doutor, fazer um contrato entre duas partes já não é uma coisa assim tão simples. Contrato, a gente entende que ele só é bom quando é bom para as duas partes. Sem Começa dúvida. por aí, né? Renovação de contrato é mais complicado ainda, né? As pessoas, quando assinam um contrato, seja lá por adesão ou não, esse contrato fica na gaveta ou a gente segue mesmo rigorosamente tudo que está ali? O contrato, como você bem disse, ele é um documento para fazer regra entre as partes, para fazer a lei. Uma vez assinado, o que tiver lá é para ser elaborado, é para ser feito, é para ser pago, é para ser seguido as regras. Se isso não acontecer, com certeza você vai ter um problema, e aí um problema judicial, né? E aí você vai precisar de um advogado. O que é importante dizer, Alberto, é que muitas vezes, até mesmo pela sua fala, né, da época da internet, muitas vezes o pessoal procura documentos na internet. E esse documento, às vezes, ele não está balizado, não está igual àquela determinada lei, né? Porque dependendo do assunto no direito, a gente tem uma lei específica. Então é importante que as pessoas, primeiro, antes de assinar, saibam o que está assinando e que procure um advogado e não pegue normalmente um modelo que acaba acontecendo na internet. Isso é um problema. Então, o contrato, o que é cláusula leonina num contrato? Leonina é tudo que extrapola a lei, né? Então, se determinada lei diz que você, para, por exemplo, encerrar um contrato, você precisa ter um prazo. Se você fizer algo antes desse prazo, você está extrapolando, é leonina. Um exemplo fácil para que o nosso público entenda. Os juros e a multa de uma inadimplência, multa é de 2%. Juros é de 1% ao mês. Se for além disso, a gente está falando que é uma multa leonina. É mais do que a lei permite. E o advogado derruba isso com facilidade? Não tenha dúvida, judicialmente falando. Judicialmente. Porque na prática, no mercado, não é o que acontece. Então, normalmente a gente acaba pagando um boleto e lá no boleto diz que se a gente não pagar em determinado dia, vai ter 10% de multa. E o que deve fazer o nosso querido consumidor e telespectador?
Não pagou no dia, e daí? Se ele não pagou no dia e se ele quiser discutir aquela situação, ele deve, sem dúvida, procurar o judiciário. Mas antes ele não tem que depositar em juízo, essa coisa toda, não? Aí o advogado vai montar um processo, Tá. Esse processo vai ter um número e o juiz vai pedir para que faça um depósito para discutir aquela situação. Porém, se a gente pensar no mercado em si, na verdade, as contas muitas vezes não são altas, né? E ingressar judicialmente tem um preço. Custo, lógico. Então, normalmente, as pessoas acabam não tomando nenhuma medida com relação a isso. Mas se tomar, fatalmente ganha, porque não pode cobrar juros acima do... Isso aí é lei? É lei. Juros, como é que é? Do A juro? multa de 2%. Multa de 2% e juros de 1% ao mês. E a multa não é todo mês 2%, não? Não, a multa é uma única só. vez. O juro de 1% é De 1%. acumulativo. Agora, eu tenho que ficar claro para o pessoal que está nos ouvindo que isso depende da lei onde a gente está se enquadrando. Então, imagine só que a gente tem uma relação de compra e venda. Se nessa relação nós estipularmos que a multa vai ser de 10%, de 20%, de 50%, é permitido. Né? Então, quando a gente está falando de multa de 2% e juros, a gente está falando, por exemplo, na lei do consumidor. Né? Então, cada regra tem o seu segmento. Então, não são todas as regras que serve esse Perfeito. 2%. E o prazo para um cancelamento de contrato, né? Para um distrato, digamos assim, isso também é variável. Não existe por lei não existe nada mínimo e nada máximo. A regra geral são 60 dias para um distrato. Então, a pessoa que está querendo distratar, ela deve notificar a parte contrária para que ela tome conhecimento e aí ela, inclusive, dê uma resposta referente à situação. Né? É importante a gente cumprir o que está dizendo no contrato, porque caso esse prazo venha a ser ultrapassado, aí você vai ter um prejuízo. Perfeito. E por exemplo, ao se fabricar um contrato, ao se constituir ali um contrato, a assinatura, ela necessita de um reconhecimento de firma? Não necessariamente. A maioria dos contratos a gente precisa realmente assinar ao final, vistar as páginas, caso tenha mais de uma. Tá. E é importante sempre que tenha mais de uma testemunha, no caso duas. 2 testemunhas já é o suficiente para dar a validade. Se a gente não tem a questão das testemunhas, aí reconhecer firma realmente dá uma autenticidade maior. Desculpa, mas qual que é a função da testemunha ali num embate jurídico, por exemplo, se o que está escrito está escrito? Imagina só a situação aonde a pessoa que está do outro lado disse que não tinha o conhecimento necessário para a assinatura daquele documento. Imagina que ela não estava assistida por um advogado e assinou e não entendeu. Na verdade, imaginou que estava assinando X e, na verdade, estava assinando Y. Mas aí a testemunha vai provar que ele... A testemunha é uma das formas de demonstrar que não houve uma ameaça, realmente foi uma situação normal. Então, a testemunha é importante no contrato. Tá, então, e quantas vezes eu já assinei como testemunha só para cumprimento ali? Quer dizer, na verdade, eu já assinei como testemunha sem saber de tudo isso que você estava me falando. Se eu fosse chamado lá pelo juiz por alguma razão, eu ia falar assim, eu assinei, aí precisava uma testemunha para mim, para dizer que eu assinei sem ler aquele negócio. Por isso que quando a gente está assinando, mesmo como testemunha, é importante a gente entender o que está naquele contexto lá. Porque se você tiver um problema e o advogado da parte contrária, ou mesmo da sua parte, pedir para que você vá ao judiciário, você vai ter que dar as explicações. Tá. Já quando a gente fala de contrato online, a gente está falando só de adesão. Contrato online, né? Quando eu quis falar da questão da internet, muitas vezes as pessoas elas encontram documentos na internet e pensam que determinada situação pode se utilizar. E às vezes aquele documento não é o documento correto para aquela situação. Né? Agora, falando em contratos online, realmente tem algumas situações que é de consumo, e aí a gente poderia, por exemplo, falar da telefonia. Telefonia é um documento que a gente assina
A gente não tem opção de querer diferente, assim como da energia elétrica, da água, e normalmente é feita uma assinatura hoje pela internet, né? Então você não discute o que está escrito lá. Você aceita e pronto, você não tem outra saída. Se você não aceitar, você não vai tem. ter, não vai utilizar. Exato. Isso é uma coisa normal, natural. Exato. Agora, mesmo esse que a gente vem por adesão, ele depois é passível de um eventual advogado interceder, entrar na justiça e tal? Sem dúvida. Caso esse contrato ele esteja extrapolando as regras daquela lei, então vamos dizer, do consumidor, né? Aí a gente está diante da situação que é leonina. Leonina. Após a situação, é mais do que poderia. Tá. Aí discute Mas judicialmente. vamos por aí, você trabalha num caso específico para mim, você acaba ganhando a causa. Isso vale como jurisprudência para outros? Nem sempre. Cada situação ela deve ser analisada de forma individual, né? O que nós temos são algumas regras, e aí eu estou dizendo da jurisprudência, Tá. do qual aquela situação já tem uma lei que foi pensada, estudada, julgada, e aí você leva em consideração aquela decisão. Toda alteração contratual precisa de um adendo ao longo do contrato? Um aditamento? É importante, quando acontecer esse aditamento, que realmente coloque um novo documento. Pode, inclusive, fazer um novo, e aí a gente está dizendo de renovação de contrato. A renovação de contrato, Alberto, ela é importante porque é aquele momento onde você pode discutir todos os itens que lá estão. Sei. Eu estou dizendo do preço, eu estou dizendo do prazo, estou dizendo das condições, né? Entendi. Então a renovação do contrato serve para isso. Aqueles contratos, por exemplo, que tem uma cláusula que diz o seguinte: caso não haja manifestação de nenhuma das partes 30 dias antes do vencimento desse contrato, ele fica automaticamente renovado por mais um ano. Isso é legal? Isso é legal, por isso que é importante quem assina o documento ficar atento com esse contrato para que antes do prazo se manifeste. E aí a gente vai para a lei locatícia, né? Na lei locatícia existe muito essa situação. Então é importante que a pessoa que queira, por exemplo, renovar o imóvel, com 6 meses de antecedência, ela precisa notificar o proprietário. Porque se ela não fizer isso, o proprietário, nesses 180 últimos dias, pode dizer, eu quero o imóvel de volta, até logo. Entendi. Agora, se você se manifestar antes desse prazo, aí realmente pode ter uma nova situação, discussão. Entendi. Mas a gente pode, doutor Mark, dizer que em qualquer uma das circunstâncias sempre é melhor um bom acordo que uma boa demanda? Não tenha dúvida. Para vocês, advogados, não, né? Olha, Alberto, eu costumo dizer que o acordo, ele sempre é bom, né? Na verdade, o diálogo, ele é muito importante. Ainda mais entendendo o judiciário. O judiciário, por mais que ele queira se mover de uma forma rápida, hoje eletrônica, ele acaba tendo uma morosidade, uma demora um pouco grande. E aí, às vezes, o diálogo, e até mesmo pensar na matemática da situação. Poxa, eu vou ficar discutindo essa situação até determinado ponto. Será que se eu resolver em menos tempo com o diálogo, não é compensatório? Entendi. Então eu gosto sim do diálogo e eu acho que quando existe o diálogo e 2 advogados, né, se as partes não estão se entendendo do lado, você pode se compor e resolver aquela situação. Perfeito. Num contrato que nós dois tenhamos combinado, por exemplo, esteja tudo certo, mas você está viajando e ele precisa iniciar, eu posso passar aquele contrato tudo via e-mail e você responder no e-mail, estou de acordo e tal, isso vale? Isso vale, é válido, serve sim como prova, porém, eu acho que num momento onde estiver presente, é interessante você fazer aquele documento. Talvez você possa fazer, inclusive, com a data retroativa, mas se você conseguir documentar, o e-mail é uma forma de provar, Alberto. É uma forma de provar. Não tenha dúvida. Não, porque às vezes há momento em que é muito difícil você estar junto ali para poder firmar esse contrato. E os contratos de trabalho com, tipo pessoas hoje jurídica, PJ, que a gente costuma falar, esses contratos... normalmente eles têm um prazo de 30 dias para encerrar. Qualquer uma das partes pode em 30 dias. É uma situação meio estranha, porque você
De repente, enquanto PJ, em qualquer circunstância, você às vezes se obriga a contratar algumas pessoas e de repente você precisa mais de 30 dias, tem aviso prévio, aquela coisa toda. Existe algum respaldo na lei que proteja os PJs? Não. Nós tivemos uma grande reforma em novembro agora de 2017, né, a reforma trabalhista, do qual ela deu a oportunidade de pessoas que prestam serviço serem prestadores de trabalho, né, prestador de serviço e não mais CLT. Quando foi feita essa modificação, deu a oportunidade da regra entre quem contrata e quem está prestando serviço. Se essa regra, na hora da assinatura, é bom para as duas partes, o judiciário acaba aceitando. Então, esse foi um dos pontos que a reforma trabalhista propiciou. Entrar só um pouquinho nessa seara aí, porque é uma coisa muito... Ainda nós não estamos entendendo essa reforma, né? E é preciso entender. Vamos imaginar, eu tenho uma empresa e eu quero contratar uma pessoa para trabalhar comigo por um determinado período, mas essa pessoa ela não é PJ, ela não é nada. Eu posso fazer um contrato com ela e na hora de pagar, fazer um recibo e recolher ali os encargos e tal, isso é possível, não? Totalmente possível. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, essa pessoa que está prestando o serviço para você, ela é tratada como funcionário? Ou seja, ela tem salário pré-fixado, você dá ordens para ela, ela precisa cumprir horários, não pode trabalhar em outro local, ela precisa só trabalhar com você. Se são essas as regras, aí a gente não está dizendo que é prestador de serviço, e sim trabalhador CLT, carteira registrada. Sabe, doutor Mark, me permita nesse momento fazer aqui o lado contrário. Mas se eu estou contratando alguém que eu preciso na minha empresa para fazer um determinado serviço, essa pessoa ela não é PJ, eu não tenho condição de colocá-la, então é melhor não empregá-la do que deixar ela. Então, olha, sinto muito, mas porque, lógico que eu vou ter que dar ordem para ela, você precisa fazer isso. Lógico que ela vai ter que cumprir um horário, se ela vier meia-noite, minha empresa está fechada. Sim. Então, eu acho que é uma relação muito difícil da gente, eu acho que a qualquer momento ela vai poder provar um vínculo empregatício. Como eu disse, né, o contrato, ele bota a regra entre as partes. E hoje, quando a gente leva para o judiciário ele leva, sim, em consideração esse documento que foi feito com a parte. Agora, nada obsta dele poder discutir isso aí no judiciário. Inclusive, por mais que nós já tivemos a reforma em novembro de 2017, ainda tem uma parte do judiciário que não entende essa regra como a melhor regra. Depois da reforma, diminuiu o número de processos trabalhistas? Muito, Alberto. Diminuiu? Diminuiu significativamente. Entendi. Era o objetivo Era o objetivo. Mas agora também, se eu contrato numa ação jurídica, num contrato aí tentando provar um vínculo, alguma coisa, se eu não consigo, eu também saio perdedor monetariamente, né? Pecuniariamente eu acabo me complicando também, né? Exato, Alberto. Eu gosto até de relembrar quando eu fiz a faculdade. Na faculdade, quando nós estudávamos o direito do trabalho, o professor falava assim, pede tudo que você acha que o trabalhador tem direito. Exatamente. Né? E hoje é diferente. Na verdade, se você pedir e você não conseguir provar, você vai ter que pagar os honorários de sucumbência, que é o valor que você paga para o advogado que ganhou a situação. Olha, doutor, desculpa, mas nada mais justo do que isso, porque eu vou dizer uma coisa, e isso é um dos grandes problemas do país, uma das razões pelas quais a Ford está indo embora e está fechando lá em São Bernardo. O que tem de ação trabalhista é uma coisa assim, monstro. Os caras realmente pedem tudo, absolutamente tudo, e nem tudo tem direito. Bom, eu vou fazer um intervalinho, volto já aqui com o Dr. Mark William. Ele é especialista em direito civil e está conversando com a gente aqui, uma conversa muito boa. Volto já, tá bom? Guarde instante só. Voltei aqui com o Dr. Mark William, advogado especialista em direito civil. Dr. Mark,
Vamos falar um pouquinho sobre inadimplência? Sim. Aliás, a partir de que momento a partir de quantos dias de uma dívida que eu tenho que ser considerado inadimplente? Alberto, para ficar fácil, inadimplente é aquele que tem que pagar a dívida, tem que pagar a conta, perdão, dia 5, no dia 6 ele é inadimplente se ele não pagou. Então é logo no outro dia, né? Ah, no dia seguinte. Logo no outro dia ele é inadimplente. Agora, o que acontece é o seguinte, o mercado, ele acabou criando uma regra, isso não é lei, de que ele dá oportunidade para as pessoas pagarem em atraso. E normalmente no mercado aí a gente diz 10, 30 dias. Então, caso eu não pague, eu vou ter uma multa e um juros diário para o pagamento, né? E aí eu liquido a situação. Mas então, e a partir de quantos dias se você não pagar, o seu nome vai para o Serasa? Aí depende da empresa com qual você contratou, porque a empresa ela pode justamente no próximo dia já fazer o protesto. Agora, o protesto, ela é uma situação que num primeiro momento, ela acaba um pouco atrapalhando o pagamento da dívida. Por quê? Porque essa pessoa vai ter que ir até o cartório, vai ter que pagar as custas do protesto. Então, normalmente, ela dá uma flexibilizada, que leva aí de 10 a 30 dias. Passado 30 dias, normalmente é o que as empresas acabam fazendo, levando para o cartório de protesto e lá acaba tendo o nome negativado. Mas então, doutor, eu acompanho, né, muito futebol, estou ligado em futebol a todo momento, então uma empresa que patrocina futebol no Brasil e que ela faz assim, ó, ela fala uma propaganda na televisão assim, dinheiro para negativado. Então, não tem assim, que proteção tem, que garantia tem uma empresa que oferece dinheiro para o negativado? Normalmente essas empresas elas costumam ganhar muito dinheiro, né? Com os juros que elas aplicam em cima do valor que é emprestado. E aí imagino que elas fazem uma matemática e elas percebem que se essa pessoa pagar um pouquinho e que talvez pagando até atrasado elas conseguem ganhar mais dinheiro. Agora, a pessoa que tem o problema com o nome negativado, ela vai sim ter algumas implicações. Então, por exemplo, vou financiar minha casa própria. Não consegue. Não vai conseguir. Preciso ingressar num cargo público. Isso pode diminuir a chance de você ser efetivado. E até outro dia a gente via um número monstruoso de inadimplentes no Brasil. E nós continuamos ainda assim? Os inadimplentes são mais de 50% da população. Olha. Né? O número realmente é um número assustador, mas dentro desses números, o que acontece? Como eu disse, o inadimplente é aquele que está devendo já no outro dia. Então, são contas do consumo. Então, a nossa população, ela acaba pagando muita conta em atraso. Quando a gente pensa em pessoas que devem, né, que são devedoras, que é diferente de inadimplente, são aquelas contas que não são de consumo. E aí diminui bem a margem de pessoas. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Alguém que não pague a conta de luz, seja atrasado, e que tem uma pessoa doente que necessita da energia para um aparelho respiratório, por exemplo. Ainda assim, a companhia de energia elétrica tem o direito de cortar a energia daquela pessoa? Ela tem o direito de cortar a energia, porém você como cidadão também tem o direito de ingressar com uma medida judicial, e aí a gente fala que é uma liminar. Nessa liminar você vai dizer da situação e normalmente o juiz ele vai conceder para que não corte. Ou se cortou para que restabeleça. Bom, depois que paga a conta, alguém está inadimplente, está lá negativado, fez o acordo com a empresa, parcelou, já pagou a primeira parcela. Automaticamente o nome dele sai? Como é que é? O nome dele deve sair assim que ele fizer o acordo. Porém, as empresas, quando fazem um acordo, normalmente elas colocam algumas regras para que essa dívida não volte a acontecer, né? Porque imagina só, fiz o acordo, a empresa é obrigada a tirar o nome, e aí tirou o nome, a pessoa financia o que ela quer financiar e volta até a dívida. Então, assim, quando você faz esse acordo, a empresa já sabendo dessa situação, ela coloca algumas regras lá. Sim, mas vamos supor, você fez o acordo com a empresa A, liberou.
Aí você compra na empresa B, que não tem nada a ver com a empresa A. Ficou devendo lá, você está pagando a empresa A, que está tudo normal, é a empresa B que vai negativar você de novo. Sem dúvida, é isso. É isso aí, é complicado, né? É complicado. Na verdade, a gente fala que o inadimplente, ele é sabido. É vício ser inadimplente para algumas pessoas? Olha, eu acho que muitas pessoas acabam não se planejando da forma correta e se utilizam das brechas que a lei tem, né? E aí quem é o credor, que possui o crédito, que vendeu o produto, acaba se prejudicando. Uma vez o nome estando no Serasa, lá no SPC e tal, prescreve ou não tem prescrição? Tem prescrição, sim. Passados 5 anos, esse nome ele é obrigado a sair do cadastro e a empresa que tem o crédito, ela não pode voltar a negativar. Por que disso? Porque esse período é para a empresa tomar alguma medida caso ela entenda que é devido, né? O que acontece, Alberto, é que muitas vezes ingressar com uma ação judicial para cobrar aquela dívida não paga os custos que vai ter com o advogado, com as custas judiciais. Então a empresa acaba só deixando no cadastro dos negativados. O bom mesmo é não ser negativado. Não tenha dúvida. Na vida direitinho, tudo certinho, não é verdade, doutor? Exatamente. Doutor Marco William, muito obrigado pela entrevista aqui, foi muito legal, viu? Desejo muita sorte ao senhor. Obrigado, Alberto. Aí. Muito bem, meus amigos, conversei com o Dr. Marco William Ormenezzi Monteiro, advogado especialista em Direito Civil, aqui no nosso Visão Geral de hoje, tá bom? Não perca o próximo programa, Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Saúde, paz, alegria e sorte. Tchau, pessoal. Até mais.